Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Falando de Filhos. Hoje, um programa super especial. Eu consegui reunir nesse programa várias estrelas, várias personalidades, pessoas muito, muito importantes do meio educacional. E eu tenho certeza que as contribuições dessa noite serão, assim, magníficas. Temos muita coisa legal para falar. E hoje nós estamos lançando o nosso primeiro filho do programa Falando de Filhos, que é o nosso livro, né? Socorro, nossos filhos estão crescendo. E aí eu faço a pergunta, e agora? O que faz? Como lidar com isso daí, né? Como trabalhar com isso? E então, nós trouxemos esses especialistas, essas pessoas maravilhosas, para dividirem com a gente um pouquinho as suas experiências, as dicas, contribuições. Então, assim, imperdível. Avisa todo mundo aí que a gente já começou. Essa é a última live também do programa Falando de Filhos do ano, sabe? É o nosso último programa, a nossa live 27. Depois a gente volta só em janeiro. Então, já faz contato com todo mundo, já avisa aí aos pais, às mães, ao vovô, à vovó, ao madrinho, aos professores, diretor da escola, secretário da educação. Avisa todo mundo que começou mais um programa de filhos. E eu já volto. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa Falando de Filhos. Hoje uma edição super especial que eu fico muito feliz por estar lançando hoje um livro que já é um sonho, que a gente já está há muito tempo em busca deles. Um livro que os pais de todo o Brasil, por onde eu e essas pessoas maravilhosas que vão estar essa noite comigo, pedem, Vicente, a gente queria um livro que desse ajuda, aquela coisa toda. Então, nós produzimos algo muito especial, muito bacana para vocês, e nós vamos falar sobre ele hoje, tá? Quero dar meu boa noite especial aí a essa turma do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia, do Paraná, que estão conosco aqui, a turma de São Paulo, firme com a gente aqui também. Sejam todos bem-vindos. A turma do Rio Grande do Sul chegando aí, sejam bem-vindos. Santa Catarina, olha que legal. Piauí com a gente hoje, Amazonas com a gente. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E é uma honra. Eu sou o Vicente Falcão, você consegue me acompanhar pelas redes sociais, Vicente.Falcão pelo Instagram, Vicente Falcão no Facebook, Palestrante Vicente Falcão no nosso site, enfim. E estou sempre aqui dividindo, trazendo notícias, novidades, um monte de coisa bacana para vocês, tá? Eu muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Você que está chegando agora, no final do nosso encontro aqui, tem sempre um certificado de participação, que inclusive esses certificados podem depois ser trocados, tá? Então tem uma estrutura bacana aí. Muito, muito bem-vindos. A turma do Espírito Santo, pessoal do Santa Catarina, a turma já chamando aqui. Que bom, que bom, que bom. Sejam todos bem-vindos. Um agradecimento especial ao Instituto Ideia, que leva os nossos professores, os nossos pais, para fazer mestrado e doutorado no Mercosul. Muito bom, muito fantástico aí. Deixa eu desativar o nosso zap aqui, que senão fica atrapalhando. E esse ano, exclusivamente esse ano, agora de janeiro, o mestrado e doutorado vai poder ser feito de forma remota, tá bom? Então, você vai estudar com os maiores especialistas aí do mundo de sua casa. Então, se quer saber mais um pouquinho, informações sobre isso, faça contato comigo, que eu vou te dar informações de como fazer seu mestrado, seu doutorado, todas as informações. Fica aí a dica.
Um abraço para o pessoal da MicroKids, que nesse ano aí de pandemia, de aulas remotas, de aulas híbridas, eles fizeram um grande sucesso, deram um apoio incondicional a várias escolas, a várias secretarias de educação, a vários colégios, e eles têm soluções fantásticas para isso. Um abraço também para o pessoal da Focus, a Focus que organiza, que monta para nós, para o Instituto conhecer os eventos. Então, essa turma aqui que está reunida nessa noite, breve, vai estar na sua cidade, vai estar no seu estado, com o Congresso de Pais. Aguardem aí que nós estamos na programação do segundo semestre do ano que vem, talvez até antes, levando o Congresso de Pais para as principais cidades do Brasil, tá bom? E o pessoal da Unisep, que é uma faculdade fantástica, que troca os nossos certificados, que tem pós-graduação, que tem graduação à distância, enfim, muito legal. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, e vamos começar, porque hoje a nossa live promete. Eu quero já ir chamando, eu vou, na verdade, trazer todos os autores aqui para o nosso espaço, e aí a gente vai falando com cada um deles, tá? Vou trazer a Paty Fonte, seja bem-vinda, Paty, seja bem-vinda, Letéia, seja muito bem-vinda, Ana Pravato, agora vou trazer também a Adriana Monteiro, sejam bem-vindos, muito bem-vindos a nosso encontro, né? Nosso programa aqui. Bem, pela sequência, Paty, Adriana, Ana e Letéia, se apresentem. Boa noite, Vicente Falcão. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Boa noite, amigas. Ana Pravato, a Letéia, a Adriana. Boa noite, Diego. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É uma alegria lançar esse filho literário em parceria com vocês. Eu sou a professora Paty Fonte. Eu posso dizer que eu nasci numa família de educadores, então eu comecei muito cedo da profissão, eu sou uma apaixonada pela educação, eu acredito na educação como transformadora, eu acho que é o único meio realmente de transformarmos a sociedade, e a minha luta é trabalhar não só com os profissionais da educação, os professores, os coordenadores, mas agora também poder abranger, né, esse meu trabalho aí com os pais, mostrar aos pais um pouquinho das nossas ideias pedagógicas, da importância da conexão com as escolas, da importância dos pais estarem aí em verdadeira parceria com as escolas. E é esse o meu intuito nesse projeto junto com vocês. Eu trabalho como escritora, já tenho outros livros publicados pela editora WAK, mas é o primeiro que eu escrevo voltado para pais. Os meus outros 3 são livros específicos para os profissionais de educação. Trabalho também escrevendo para mídias digitais, para revistas, para didáticas. Trabalho com projetos pedagógicos, projetos voltados aí para a literatura infantil, com algumas editoras, projetos que visam uma escola mais inovadora, uma escola mais conectada com os anseios dos alunos do século XXI. E é isso. Em resumo, é isso aí. Muito bem. Já eu te chamo para a gente falar do livro, tá? Agora eu vou dar voz à minha querida doutora Adriana Monteiro. Adriana, conta para nós, quem é Adriana Monteiro? Se apresenta. Primeiro dizer que é imenso prazer estar aqui com você e com as colegas, falando de coisas tão importantes como educação. Concordo inteiramente com você, Paty. A educação é o futuro do país. É fundamental que se invista nisso em todos os níveis, né? E só que, assim, como eu sou psicoterapeuta, sou neuropsicóloga, o meu foco está numa educação não apenas dentro de uma instituição, mas a educação para a vida, né? A educação dos pais, de como eles podem lidar melhor com os filhos e acompanhar essa mudança que às vezes é tão acelerada que é difícil a gente junto, né? E precisa todo um mecanismo e um processo de se autoeducar, de se autotransformar para conseguir dar conta de acompanhar os filhos. E por outro lado, olhar para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente de hoje,
nesse mundo que, novamente, é tão mutável e tão imprevisível, porque a gente não podia ter a menor ideia do que estaria acontecendo esse ano, né? E, de repente, aconteceu. E se não houver resiliência, criatividade, flexibilidade, a gente não chega lá, né? Então, a educação acho que é a base de tudo, com certeza. Eu sou neuropsicóloga, trabalho muito com casais, com famílias, adoro essa ideia, assim, né? Trabalho com análise transacional, que é uma terapia que junta toda essa abordagem educativa, porque a pessoa passa a saber o que está acontecendo e ela é coautora de um processo terapêutico. Então, eu me chamo psicoterapeuta, mas sou da área de educação, com certeza. Porque esse processo de você poder mudar padrões que não estão mais de acordo com a sua vida, com a sua história nesse momento, isso é um processo autoeducativo, com certeza. Por isso que é tão bom estar aqui perto de expertises como vocês. Obrigada por estar participando desse pedaço aqui com vocês. Para nós é uma honra, Adriana. E você ficou com a incumbência de um tema muito delicado no livro. Né? Todos são muito importantes, mas você, com uma maestria enorme, conseguiu dar uma leveza, uma suavidade aos temas, né, de sexo dentro da adolescência, da infância, que você trata ali. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso daí. Isso. Cada um vai falar um pouquinho sobre o seu tema, o que tem. Claro, eu quero que vocês também interajam com a gente, tá? Todos que estão nos assistindo, mandem perguntas, nós vamos muito aí trabalhar, entendeu? Em cima disso daí vai ser algo importante, né? Vamos lá, Adriana, agora vamos com a Ana Pravato. Minha querida Ana, calma aí, deixa eu trazer a Ana de novo. Pronto, Ana, seja muito bem-vinda, querida. Conta para nós, quem é a Ana Pravato? A Ana Pravato é uma apaixonada pelos processos humanos. Eu transito entre a educação e a psicologia, então eu venho de um berço educacional e fui professora do ensino fundamental, trabalhei 16 anos com implantação de escolas inclusivas aqui em Vitória, no Espírito Santo, depois fiz pedagogia, fiz uma educação teológica, então foi a minha base filosófica, e depois eu fui para a Federal e fiz a pedagogia, eu fiz psicopedagogia, neuropsicopedagogia, fiz mestrado em Ciências da Educação, e hoje faço psicologia, viu, Adriana? Então, resolvi voltar e concluir essa etapa. Bom, eu também tenho o privilégio de trabalhar num tripé muito importante, que é a família, atendo semanalmente. Então, o que vai estar no livro é fruto da minha experiência como mãe de adolescentes e também pela história de 25 anos atendendo famílias e todos os dilemas que implicam essas famílias. Tenho a grata, assim, maravilhosa oportunidade de trabalhar com crianças de 2 anos até 40 anos. Então, eu tenho a grande satisfação de ver o processo longitudinal. Tem clientes meus, por causa de processos inclusivos, de transtornos, né, de aprendizagem e deficiências, que estão comigo há 10 anos, 12 anos, 15 anos, e que hoje eu estou fazendo a inclusão no ensino superior. Então, eu vi lá desde a alfabetização e hoje estou os acompanhando no ensino superior. Então, eu me sinto uma privilegiada, amante da educação, amante dos processos humanos, acreditando ainda que nós podemos nos transformar, que nós temos um poder de influenciar pessoas, e a mudança passa primeiramente em nós, né? Então, eu estou no processo de aprendizado contínuo. Obrigado, colegas, porque estou aprendendo muito com vocês. Obrigado, Vicente. O Vicente é meu
padrinho, meu pai profissional. Estou com ele há uns 16 anos, eu acho. Já andamos por muitas estradas, desde as combis, e depois fomos melhorando. E graças a Deus estamos aí semeando, né, aquilo que a gente acredita para transformações de gerações. Então, falar de filhos para nós é um sonho, né, Vicente? É um abrir de novas possibilidades. E agora a gente está aqui entrando numa nova área, trabalhando a base, né? Foi o que a Adriana falou. Se a gente não trabalhar a família, pouco a gente consegue transformar essa criança e esse adolescente. Obrigada, Vicente. Obrigada, colegas lindas, maravilhosas, por tudo que eu estou aprendendo com vocês também. Ana, para nós é uma honra ter você aqui. Você que tem um trabalho assim fantástico, em todas as capitais por onde você passa, em todas as cidades. Você faz um trabalho realmente de formação de professores, de famílias, e você dá muito suporte, né? Muita força para aquelas famílias desestruturadas, muitas vezes, com, né, filhos com alguma deficiência. Enfim, você faz um trabalho lindíssimo aí, entendeu? Eu tenho que tirar, né, o chapéu aí, porque, sem sombra de dúvida, você faz um trabalho com as famílias de recuperação, a Adriana também recupera quantos casais, quantas famílias, é outro trabalho belíssimo, que ela, nossa, né, até me arrepio. Ela está longe de mim, né? Senão a gente trabalhava. Nós temos gente do Brasil inteiro, é legal. A Paty, o trabalho que a Paty tem, a sensibilidade, a Paty passa pelos lugares, o povo não quer deixar ela embora, entendeu? Gruda, garra, é maravilhoso, né? E temos a Letéia, que é outra figura encantadora, de uma inteligência enorme, de uma sensibilidade, de um cuidado, de um carinho, né? Então, enfim, eu não tenho dúvida que tem um time legal. Depois da Letéia, eu vou falar um pouquinho de uma outra figura maravilhosa, que inclusive é também tão responsável por esse livro como nós, que é o professor Jair Passos. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Letéia, né, é você agora, vem para cá com a gente, vem falar um pouquinho, né, se apresentar quem é a Letéia, conta para nós aí, para a turma poder saber quem é essa figura, da onde é. Fala para nós. Boa noite. Boa noite, Vicente. Boa noite, Diego, Paty, Ana, Adriana. Boa noite, Jair. Aonde está aí? Né? Onde ele estiver. Eu sou a professora Letéia Braga e é um grande prazer estar aqui hoje com as minhas colegas de serviço, de estrada e de sonhos, com o Vicente. E quem sou eu? Eu sou uma professora de redação, 25 anos de sala de aula, cursinho, ensino médio e fundamental, e que depois de 25 anos foi para a estrada trabalhar com gestores, trabalhar com a formação continuada do professor e tentando fazer com que as pessoas entendam que o adolescente, até ele chegar a ser adolescente e começar a arcar com as suas responsabilidades, ele foi criança, e é nessa infância que ele precisa ser trabalhado, respeitado, que é nessa infância que ele precisa ser ensinado a ter responsabilidades, e isso é muito sério. E daí, quando eu recebi o convite para participar dessa coleção, e esse primeiro livro que a gente escreveu agora, estamos lançando hoje, eu fiquei extremamente orgulhosa, principalmente por ter sido convidada para escrever sobre avaliação, né, que é um processo da vida de todos nós, e eu escrevi meus capítulos sobre isso, por ter escrito sobre a educação, esse processo verdadeiro da educação, que se dá dentro das nossas casas, expande, passa, pula o muro das nossas casas e vai para a escola. E como que essa criança chega para o professor, como que essa criança chega ali num ambiente escolar, que muitas vezes em casa ela não recebeu alguns pontos, alguns
itens, quesitos, limites que faltaram para essa criança e depois isso vai ser recorrente em sua vida. Então, eu fiquei extremamente feliz de ter sido convidada para participar desse livro, escrevendo sobre esses dois tópicos. Eu não posso deixar de me apresentar agradecendo absurdamente a minha mãe, que é professora, aposentada agora, mas é o meu norte, né? E que ela me inspirou em ser professora, agradecendo absurdamente aos meus irmãos, Alexandre e Alessandra, que também são professores, né? O Alexandre um pouco menos agora, mas já foi também professor de cursinho. Ao meu marido, que também, junto comigo nesse momento, está escrevendo material didático, que a gente escreve constantemente, ele mesmo sendo da nutrição e da educação física, e aos meus filhos. Então, é um grande orgulho estar aqui com a minha família, com os meus amigos, e falando sobre esses temas pelos quais eu tenho verdadeira paixão, que é educação, avaliação e família. Obrigada. Conteúdos riquíssimos e muito pertinentes e que cutucam os pais o tempo inteiro, as famílias, né? Todos os assuntos que nós estamos trazendo para esse livro, eles transitam, permeiam as famílias, os lares, seja na escola, seja dentro de casa. Então, cada um aqui trouxe um assunto que vai ajudar aos pais, aos educadores, a gente construir filhos melhores, construir uma base melhor, construir pessoas, né, com uma personalidade melhor. Enfim, esse é o nosso objetivo, juntar forças, trazer temas que vão chegar aí ao Brasil inteiro. Outra proposta nossa muito interessante foi não fazer nada caro, brigar para poder ficar barato, para que todos possam ter acesso, né? Então, e essa, inclusive, era uma bandeira do nosso querido e saudoso professor Jair Passos, né? Eu vou colocar uma foto dele aqui, para que quem não conheceu possa, né, conhecer ou relembrar dessa figura maravilhosa, encantadora, sabe, que alegrava aí a todos os lugares por onde ele passava. A Letéia teve a oportunidade de conhecer, a Ana teve a oportunidade de conhecer, né, de trabalhar com ele, próximo dele. Eu não sei se a Paty também chegou a dividir o palco com ele em algum lugar. Enfim, é uma pessoa fantástica. E que o sonho dele era ter esse livro, sabe? Era um sonho que sonhamos juntos, né? Nós rascunhamos esse livro no momento, eu e a Ana, começamos a rascunhar numa das nossas viagens aí de formação, de palestras nesse Brasil afora, e contei para o Jair, aí o Jair tomou posse do livro, não é assim, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, não vamos fazer aquilo, né, Ana? O Jair era assim, e aí o Jair foi a figura mais empolgante na criação desse livro. Então, aos familiares, aos alunos, a várias pessoas que estão assistindo esse nosso programa e que vão assistir, eu quero deixar aqui o nosso agradecimento, porque o Jair, ele foi o primeiro a mandar os capítulos, ele foi o primeiro a organizar, ele foi o primeiro a cobrar, ele estava mais empolgado com o livro de todos nós. Ele era uma empolgação em pessoa. Ele, né, vão, cadê? Vicente, você quer que eu ligo para Ana? Vicente, você quer que eu ligo para Letéia? Vicente, você quer que eu ligo para... Eu ligo, eu faço, me dá trabalho aí que eu faço. Porque ele queria ver essa obra pronta, né? Infelizmente, pelo destino, o Jair nos deixou fazendo o que ele mais gostava, ministrando palestras, né? Então, ele tinha um trabalho social muito grande que ele fazia e veio, né, ter um mal súbito aí no final desse trabalho. Mas esse livro, toda a dedicação
todo o carinho que nós temos para ele, para sua família, né, que nos apoiou o tempo inteiro, as filhas, a esposa, que nos ajudaram aí a fazer com que esse livro pudesse sair. Então, eu quero já avisar, inclusive, o pessoal lá de Curitiba, que a hora que der uma acalmada, que a vacina chegar, que a gente pudesse reunir novamente, nós vamos, todos aqui, nós vamos carinhosamente fazer o lançamento desse livro pessoalmente, da forma física, presencial, aí em Curitiba. Pode organizar que nós vamos para lá, vai ser uma honra estar com vocês aí e colocar. E ele era vendedor nato, tá, Ana? Tá? Ele vem, nossa senhora, ele era danado para vender. Vamos vender meu livro, tem que vender. Então, era uma figura maravilhosa e esse livro, inclusive, nós carinhosamente fizemos todo um agradecimento a ele, à família, uma figura que era muito, muito família, de uma espiritualidade incrível, de uma fé inabalável e de um otimismo que não cabia no peito. Aonde ele passava, tá ruim não, tá bom, vão, e alegrava as plateias por onde passava. Então, essa aqui, inclusive, é uma foto de um evento que ele fazia, que ele fez conosco em São Francisco de Itabapuana, no Rio de Janeiro, e o Jair era exatamente assim, essa alegria em pessoa. Era uma figura que, aonde passava, parecia um menino desfilando no palco, sabe? Né? Energia que, por onde passava, era essa energia aí. Então, Jair, que você, tenho certeza, que está abrilhantando, fazendo muitas palestras aí pelo céu. Pode ter certeza que está fazendo a diferença aí, com certeza, tá? Um grande abraço à família. Nós não poderíamos deixar de homenageá-lo nessa noite, nesse trabalho. E esse livro, sem sombra de dúvida, é de vocês aí. Ele era realmente um grande pai. Eu tive, ele ligava, Vicente, pelo amor de Deus, eu tenho que formar as meninas, eu tenho 15 anos das meninas, me dá palestra, eu tenho casamento das meninas, me manda palestra. E no final eram os netinhos, Vicente, eu preciso fazer a festa dos netinhos, me dá palestra. Então, essa era a figura Jair Passos. Então, nosso grande abraço, todas as nossas homenagens a ele. Bem, agora, o que eu quero fazer? Eu quero convidar a cada um dos nossos autores presentes para falar um pouquinho da sua parte dentro do livro, sabe? O que os capítulos que você fez, como é que foi desenvolvido. Bem, o mais importante de todos vocês que estão nos assistindo aqui da nossa audiência de hoje, esse livro foi construído para os pais, para os educadores, para a gente ajudar no crescimento das famílias. E cada assunto aqui tem toda essa preocupação de uma linguagem simples, nada rebuscado, nada acadêmico, um livro que possa ser lido por pais, qualquer tipo de pai, e que traga, que agregue grandes contribuições. Então, para começar, vamos, Ana, você começa com a gente, tá? Então, eu vou chamando a cada um aqui. Eu quero que você fale, Ana, dos seus 2 capítulos, tá bom? Aqui um pouquinho, 5 minutinhos para você falar aí sobre o que desenvolveu, como é que foi aquela coisa toda, porque a plateia depois quer falar um pouquinho aqui também, tá bom? Pode ser? Então, eu vou liberar a Ana, sai todo mundo, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, Ana, é com você. Olha só, eu tive o prazer de escrever 2 capítulos. O primeiro foi Educar com Amor, Equilíbrio entre Amor e Limites. Por que eu escolhi esse tema? Porque é uma questão que sempre vem no meu contexto de consultório, como estabelecer o limite com a criança, com o adolescente, com o jovem, sem perder o afeto e o vínculo. Então, essa era uma questão muito pertinente dos pais. Então, eu fiz um capítulo sobre isso. Vive-se como se pensa, educa-se como se vive. Então, a primeira coisa que eu lido com essa família
é que os processos de educar, os processos de relacionamento com os filhos, tem muito a ver com os nossos sistemas de crença, com aquilo que a gente tem de valores na nossa vida, mas, acima de tudo, o que forma os nossos filhos, os nossos alunos, é a forma como a gente vive, né? Então, não tem como trabalhar o contexto da criança, da família, do educador, sem passar pela autorreflexão. E a primeira coisa que eu abordo nesse capítulo é que a criança não é um adulto em miniatura. Então, a gente não pode passar pela perspectiva de que nós vamos tratar a criança sobre o nosso ponto de vista. Eu aprendi numa sessão linda e maravilhosa, no diálogo entre duas pessoas com transtorno do espectro autista, um de 40 anos e um, na época, com 16 anos. E o de 16 dizia para o de 40, e eu mediando o diálogo entre eles, que ele estava tendo sérios problemas dentro da escola, de bullying, de dificuldade de se apresentar em público e essas coisas mais. E, para minha linda e grata surpresa, o que tinha transtorno do espectro autista com 40 anos foi um dos melhores terapeutas que eu pude presenciar numa mediação. Ele olhou para esse adolescente e disse: olha, eu não posso falar para você o que você pode fazer, porque eu vou dizer na mentalidade dos meus 40 anos. E não, talvez, na sua perspectiva dos seus 16 anos. Mas se a minha experiência de 40 anos lhe servir para alguma coisa, eu gostaria de te dizer como eu enfrento as mesmas dificuldades que você. Eu fiquei apaixonada por essa abordagem que esse adulto com transtorno do espectro autista de alta habilidade estava trazendo para esse adolescente. E eu ali, como coterapeuta nesse momento, né, poder presenciar uma pontuação tão importante. Então, isso é importante a gente pensar, que como pais, como educadores, nós temos que entender que nós temos que considerar o outro na perspectiva possível de que ele dá conta de conceber aquilo que eu já elaborei aos meus 50, aos meus 30, aos meus 25 anos, seja lá qual a idade que eu tenho nessa relação com pais. Então, esse é um ponto importante, que o adulto, a criança, o adolescente não tem as vivências e as maturidades que nós temos, e a nossa experiência talvez não faça a forma como a gente concebe a resolução daquele problema, talvez não seja aquilo que eles conseguiriam pôr em prática. Então, o importante é o diálogo, é a troca de pontos de vistas e chegar a um equilíbrio entre o amor e o limite, né? E aí eu trago também nesse capítulo, quando eu perco o controle, quando eu saio do meu equilíbrio como pai, quando eu entro numa perspectiva até de uma agressividade, de uma falta de empatia, de sabedoria com meus filhos, como a gente pode lidar com isso, com essa realidade, que é muita realidade nossa. E outro ponto nesse capítulo é a força das palavras destruidoras, o cuidado com aquilo que a gente fala, né? E quando eu não tenho tempo nem paciência para os meus filhos. Então, como que eu posso lidar nessa perspectiva? Então, fica aqui o gostinho para você que achou interessante essa abordagem nesse capítulo, comprar o nosso livro e poder saborear. Posso falar do segundo capítulo? Rapidinho? Deve falar, deve. Eu ia exatamente falar. Fala do segundo. E, Ana, assim, a nossa ideia é rodar o Brasil inteiro levando esse livro nas escolas, na Secretaria de Educação, nas escolas de pais, né? Nos seminários de pais que acontecem por esse Brasil inteiro. Esse é levar as nossas contribuições. Claro, o livro, mas a gente tem temas fantásticos que com certeza vão ajudar muito. Tem muita contribuição aí. Vicente, você sempre ouviu nas minhas palestras os pais e os professores dizerem assim: nossa, parece que você entra na nossa casa, você fala como se estivesse lá dentro, não é, Vicente? A gente sempre ouvia.
E outra coisa que eu sempre ouvi muito, Vicente, nos congressos de professores que nós fazemos, ou nas palestras que nós ministramos, Vicente, você tinha que voltar aqui para falar para os pais. Então, nós podemos voltar e nós podemos deixar material para os pais agora, né? Essa é nossa missão aí. Outro tema muito legal que as pessoas falam é relação à orientação de estudos, né? Seu filho sabe estudar? Este é o título de um outro capítulo que eu escrevi neste livro. Como criar um programa de estudo de sucesso. E aí eu faço uma citação inicial do Beto Guedes, que diz assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Quando eu vou, às vezes, ensinar a trabalhar, quando eu vou mediar, o dialogar com o adolescente, ele fala, isso eu já sei. Às vezes o pai fala, isso eu já sei. Aí eu pergunto, mas você faz? Né? Então, entre o saber, né, e o fazer, há um percurso, há um caminho. Então, mais do que saber, como fazer, né? Então, eu começo com bate-papo em família, abro meu coração, trago meu relato como mãe, dos intempéries da vida, como eu enfrentei um divórcio, como eu lidei sozinha, cuidando dos meus filhos, cada um com as suas demandas, um com 3 aninhos e outro com 6 anos e meio, e como que eu fui sozinha construindo esse legado com os meus filhos, e trabalhando, sustentando e mediando nos processos de formação, do caráter, do processo de aprendizagem, e orientando-os como se organizar nos estudos. Um com um transtorno de dislexia e hiperatividade altíssimo, então eu precisei ser uma mediadora muito eficaz, e o outro mais tímido, muito centrado nos estudos, mas nas habilidades sociais mais retraído. Então, eu trago uma parte do que nós precisamos fazer enquanto pais, o conflito de sermos cobrados, de acompanhar os nossos filhos e, ao mesmo tempo, né, as lutas que temos para ter uma carga de horário de trabalho tão intensa. Então, eu estou compartilhando nesse capítulo aqui com vocês os percursos que eu fiz como mãe, e das experiências que fomos construindo enquanto terapeuta com várias famílias. Então, aqui um relato daquilo que deu certo, que foi eficaz durante todos esses tempos. O melhor horário para estudar, como é que a gente estabelece isso, dicas de como melhorar a atenção e a concentração da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, como trabalhar a higiene do sono, porque é muito importante para o armazenamento da informação, que é do sono, que todas essas sedimentações do aprendizado diurno se dá. Então, eu não poderia falar de organização e planejamento de estudo sem pensar nisso, sobre a necessidade de atividade física, dicas de como estudar, estratégias de estudo por matéria, estratégias de leitura, ciências da natureza, física e química. Então, fui colocando algumas estratégias, como estudar matemática, sempre de uma forma muito pontual, objetiva, sem muita narrativa, mas pontualmente. E aí ficam, sim, umas dicas para a gente já começar a pensar nessa possibilidade. Então, mais do que perguntar, você estudou para a prova? Você fez o que tinha que fazer? A pergunta é, seu filho sabe estudar? Ele sabe planificar? Ele sabe se organizar? Ele sabe sedimentar e retroalimentar a informação? Você sabe fazer isso? Porque sabe o que acontece? Muitos pais chegam e falam, mas eu tenho a mesma dificuldade que ele. Você também atende adultos? E é assim que a gente trata a família e a criança no aprendizado em conjunto. Então, eu tenho certeza que você está com muita vontade de ler o nosso livro. Mas mais legal do que ler o livro, Vicente, é quando a gente entra nas discussões, né? Quando a gente entra no bate-bola e que você conta a sua experiência, conta a sua dificuldade, que você chora, que você grita e a gente vai ali trazendo a nossa experiência. Então, obrigada, Vicente, por essa oportunidade linda
de trazer esses 2 capítulos, mas a gente poderia falar de tantas outras coisas, né? O meu foco mesmo é a inclusão. E eu faço uma coisa muito legal, inclusão do relacionamento e interação entre pais e filhos. Essa é a minha primeira inclusão. A inclusão começa em casa. Se a inclusão não for feita em casa, ela não acontecerá em lugar nenhum. Então, parece que não, mas há muitas dificuldades de sermos incluídos na nossa família, né, Vicente? Fazer então, essa é vendo, né? Os bichinhos estão aqui, é danado, né? Tá no pé aqui. O gato da Adriana Monteiro estão circulando ela e o cachorro está circulando meu pé. Faz parte. Essas coisas, não tem jeito, né? É uma delícia. Estava aqui no meu pé, grudado aqui. Mas, gente, olha só, Ana, você vai deixar, sem sombra de dúvidas, muitas dicas para os pais sobre como estudar, sobre as dificuldades de estudar em casa, sobre disciplina, sobre essa questão né, de uma rotina de estudo. Você dá muitas dicas sobre isso daí, muitas no livro, né? E eu queria pegar carona já com a Letéia, que a Letéia também fala um pouquinho. A Letéia tem uma experiência muito grande com os maiores, né? Principalmente no ensino, do ensino fundamental 2, do sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ensino médio, pré-vestibular. Ela, inclusive, é uma das professoras, né, mais queridas de vestibular do Brasil aí, na área de português, na área de literatura, enfim, de redação, a bichinha fera. Ô, Letéia, abre o seu áudio aí e fala um pouquinho para nós do que você produziu neste livro, o que você preparou, quais são os seus 2 capítulos aí, fala para nós. Eu tenho, Vicente, 2 capítulos que começam com narrativas. Nos 2 capítulos, eu conto primeiramente uma história minha, porque eu, sendo uma mulher de 46 anos, com 3 filhos, eu acabo chamando esse pai, essa mãe, esse responsável para uma realidade que ele viveu. Então, por exemplo, no meu capítulo Educação, a verdade que muitos não veem ou não querem vir, é um capítulo em que eu começo falando da minha professora lá de alfabetização. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Da minha professora. Seu áudio estava um pouquinho baixo, mais isso, mais perto. Aqui? Beleza. Está melhor assim? Melhorou. Mais, melhorou. Agora melhorou. Beleza, eu tirei a lapela. Então, eu conto uma história nesse capítulo que é uma história minha do meu processo de alfabetização. Eu tive uma professora que me ensinou a ler e a escrever, a minha primeira professora do meu primeiro aninho, professora Lúcia Brugnolo, que eu era muito pequenininha, Vicente. Até hoje eu sou muito pequenininha, né? E o que acontecia? A tia Lúcia, que na época a gente chamava de tia, nem vamos entrar nessa discussão. Tia Lúcia chegava a me pegar no colo, para me colocar no colo ali, sabe, na perna dela, para eu escrever, e ela segurava a minha mão e me ensinava a escrever, a fazer o traçado da letra e tudo. E toda essa lembrança do cheiro gostoso dela, da mão grande, fofa, ela tinha uma mão gostosa, pesada, grande, e dos limites que ela colocava e de como ela cobrava com muito amor, mas ela cobrava da gente os nossos resultados e ela elogiava demais cada atividade que a gente fazia. E isso me marcou profundamente. Então, o capítulo Educação, a verdade que muitos não veem, é iniciado contando essa história. E depois, eu falo que quando eu saía da escola, Vicente, eu ia para casa. E estando em casa, eu brincava de escolinha. Quase todos nós brincamos de escolinha. A minha grande vítima era a minha irmã caçula, a Alessandra. E eu fui alfabetizar a Alessandra. Eu era alfabetizada na escola, chegava em casa, eu queria alfabetizar a Alessandra. E dessa forma eu fui entendendo, aprendendo e amando a educação já muito pequenininha. Só que, com o passar dos anos, e depois virei professora, estudei para ser professora com muito orgulho,
eu fui vendo também que muitas crianças e adolescentes não tiveram as oportunidades que eu tive de ter esses encaminhamentos para a educação de qualidade. Eu venho de uma escola pública, eu estudei minha vida inteira escola pública, universidade pública, especialização em escola pública, sempre em escola pública. Então, o problema não está exatamente na escola pública, está em todo um processo, e eu falo um pouco sobre isso nestes capítulos. Eu falo neste capítulo em especial, sobre a questão do pai e da mãe e do responsável, que precisa sentar com essa criança, que precisa estudar com esse adolescente, que não é só cobrar na hora que ele pensa em fazer um vestibular, que chegar lá na hora final e pedir para ele um resultado, não vai acontecer. Fala um pouco também aqui, Vicente, sobre as pessoas que estão me ouvindo, né? Eu falo aqui, galera, sobre esse pai, essa mãe, esse responsável que não acompanha de forma alguma o filho, a não ser fazendo as tarefas por ele, a não ser realizando os exercícios e os trabalhos por ele. E como que isso aí depois resulta de uma forma muito prejudicial. E que daí, a hora que essa molecada chega para a gente, lá no ensino médio, chega para a gente, por exemplo, lá no terceirão, no ensino médio, eles não conseguem arcar com as responsabilidades que eles tinham que arcar, porque quem arcou com estas responsabilidades outrora foi o pai ou foi a mãe ou uma outra pessoa que era responsável por ele. Entendem isso? Então, eu trago à tona estas discussões dentro do meu livro. Baseada em quê, Aletheia? Baseada em quase 30 anos de educação, né? E depois em secretaria de educação, como gestora também. Então, este é o capítulo Educação à Verdade, que muitos não vêm ou não querem vir. Depois, no meu outro capítulo, galera, intitula-se, na verdade, quem é avaliado quando o meu filho é avaliado? Eu amo esse capítulo. Então, ele é assim, ó. Na verdade, quem é avaliado quando o meu filho é avaliado? Quem é avaliado é o meu filho, eu, toda a escola, todo o sistema educacional. Então, a falência de uma criança na escola é uma falência nossa. É uma falência do sistema, é uma falência da família. E daí eu discuto sobre isso depois que eu faço a abertura da narrativa. Que abertura de narrativa é essa? Nessa aqui eu conto que quando eu era pequena, cada vez que a gente brincava, e em seguida tinha uma prova. Eu não sei se vocês já fizeram isso, eu já fiz muitas vezes isso lá na infância. Hoje em dia, não, né? Assim, meu Deus do céu, faça com que aconteça alguma coisa e não tenha prova hoje. Pelo amor de Deus, não pode ter prova hoje. Quebra o carro da professora, ou cai uma chuva, faz cair um galho na porta da casa dela e ela não consegue chegar na escola. E uma vez, a gente estava brincando muito lá na escola estadual Arnaldo Busato, e ficamos muito sujo e a gente tinha uma prova em seguida. Teve o hino nacional, nós combinamos com a nossa amiguinha de que ela iria hastear a bandeira bem devagarzinho para não dar tempo da prova. Como sempre, os planos não deram certo. Fomos ter a prova, fizemos oração para não ter a prova. E aconteceu um fato bem interessante. E daí você vai ter que ler o livro para conhecer o que aconteceu. Tá? Então, os meus amigos de escola, foi muito bacana como tudo isso aconteceu. E neste capítulo eu falo sobre essa questão da avaliação. Por que a gente não queria ser avaliado lá quando era pequenininho? E por que eu não lido sobre essa questão da avaliação com o meu filho? Por que eu não lido com isso? Entende? Por que eu encaro as avaliações externas, pensando num SAEB, pensando num vestibular, pensando no Enem? Por que eu encaro de uma forma tão negativa, sendo que deveria ser algo extremamente natural? Então, eu falo sobre isso nos nossos capítulos aí, tá bom? E gostaria de falar sobre isso tudo na sua cidade também. Tá? Estou aberta a perguntas. Muito bem. Daqui a pouco chega, Aletheia. Eu vou já... O pessoal está convocando aqui. A turma tá... Tem um fã-clube seu aqui, né, Aletheia? Tem um fã-clube aqui. Linda, mais bela. Né? Tá bom, isso é bom, né? Ô, Aletheia,
Muitos pais nos procuram, muitos, para a gente discutir essa coisa do vestibular, do Enem, né, de provas, de concursos. E nosso livro, gente, vai poder orientar vocês um pouquinho sobre, né, como tirar esse grande peso, né, que é esse processo todo. Então, as dicas da Ana Pravato de como estudar, o passo a passo para a leitura, a Letéia também, essa proposta aí de dar uma incrementada, na verdade, orientar os pais, os professores, as famílias, a importância da avaliação e os cuidados que a gente tem que ter com ela. Então, é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Muito bem. Né? Ô, Letéia, né, eu vou chamar a nossa querida Adriana, doutora Adriana Monteiro, para falar um pouquinho sobre os 2 temas dela, que são 2 temas também muito, né, discutido aí nas escolas, nas famílias. Tenho certeza que ela vai deixar uma contribuição também muito grande. Deixa eu liberar o áudio dela. Adriana, pronto. Áudio liberado. Conta para nós, Adriana, quando eu fiz o convite para você estar conosco no livro, lembra como eu pedi a você, olha, Adriana, eu preciso falar sobre esse assunto com leveza, com simplicidade, porque, né, as pessoas distorcem muito. Falar sobre sexualidade dos nossos filhos é algo complexo, difícil. Às vezes nós não fomos preparados para isso, né? Então, quando eu pedi a você, inclusive você foi mega, hiper, super recomendado para estar conosco nesse livro, eu pedi, Adriana, venha e traga a leveza do tema, que é importante para a gente ajudar aos pais e às mães, às avós, os professores, a todo mundo que é um educador. Né? O educador não é só aquele que está na escola. O educador não é só o professor. Nós educamos. Né? Na verdade, um jargão muito forte é a escola ensina, a família educa. Mas fala para a gente, com gancho nisso daí, fala um pouquinho sobre os seus 2 temas maravilhosos nesse livro. Olha, eu acho que a coisa mais importante que eu tenho para dizer, que talvez para mim seja fácil, realmente é muito simples falar de sexualidade, porque eu venho daquela primeira leva, né, das mulheres que brigaram para ter a sua vida sexual liberada, ser autônoma, ter direito a viver e a escolher o que queriam a respeito de como queriam viver a sua sexualidade. E, a partir daí, eu sempre me aprofundei em estudos sobre essas questões. Né? E o que eu achei interessante é que a fala da Ana, como ela se encaixa com o que eu tenho a dizer para vocês, gente. Porque, olha só, ela falou muito em limite e amor. E falar sobre sexualidade, educar nossos filhos sobre sexualidade, envolve muito amor e limite. E esses 2 parâmetros precisam estar presentes o tempo todo. E outra coisa importante nisso é que não se começa a educar sexo quando as crianças entram na pré-adolescência e adolescentes. Porque, na verdade, a sexualidade está presente desde que a gente nasce. É algo que é biológico, que é inato, que é psicológico, que faz parte do nosso prazer de viver. E pais que têm a permissão de serem felizes nessas áreas, eles ensinam sem falar necessariamente sobre. Ou seja, aprender sobre sexualidade tem muito a ver de como os pais funcionam com a sua sexualidade. Não adianta um pai dar lição de moral para uma filha, para um filho, e, de repente, ter uma vida nada bem comportada na rua. De repente, vai para um bar,
um encontro de amigos e começa a falar com sobre mulher de forma desrespeitosa. Então, assim, a sexualidade se aprende muito vendo os pais viverem a sua própria sexualidade de uma maneira prazerosa. Por isso que eles precisam tanto de orientação. E a outra coisa importante é que crianças e adolescentes, eles vivem a sexualidade, quer você fale sobre ela ou não. Não adianta, não vou falar porque isso vai atiçar neles, vai provocar curiosidade. Não, isso é biológico, é natural, gente. Menina quer ver piruzinho de menino e menino quer ver a xoxotinha da menina. Não, desculpe, Vicente, mas você sabe que eu falo as coisas que precisa, senão fica complicado falar. E a gente está falando de sexo, é isso mesmo. E isso não tem, inicialmente, nenhuma maldade. Às vezes, a forma como a família lida com isso é que cria a maldade, é que cria o desconforto, é que dá aquela sensação de inadequação, né? Então, o que é importante é que esse livro vai falar disso. Como você vai lidar com a gravidez na adolescência da sua filha, que ainda tem 12, 13 anos de idade? Não falar sobre sexo vai mantê-la afastada do perigo? É exatamente o oposto. E aí, nessa fala, né, nesse primeiro capítulo, que é o que eu vou falar, falando sobre sexo em geral para meninos e meninas, ele vai dar algumas dicas, alguma orientação de como você pode se aproximar de um filho com amor, com carinho, mas permitindo que ele seja, de fato, seu amigo, possa falar o que está acontecendo, quais são os riscos e qual a melhor forma de você orientá-lo. Um outro capítulo que eu vou falar, né, é sobre o homossexualismo na adolescência, que hoje está muito, eu não diria que está maior, mas está mais claro, né? A primeira coisa é que hoje se chama homoafetivo e não homossexual. Porque antigamente o olhar preconceituoso tratava essa questão da sexualidade entre pares iguais de uma forma preconceituosa. Isso está errado, né? E via como se fosse algo ligado ao só sexo. Ou seja, somente a atividade sexual. Mas não é isso. Na verdade, as pessoas que escolhem parceiros do mesmo sexo, elas têm uma ligação afetiva com isso. Elas são amorosas entre si, elas se curtem. E pais precisam aprender a lidar com isso, né? Outra coisa que me chamou muita atenção, né, foi a fala da Aletheia, quando fala que, assim, se há uma falha, se há uma dificuldade, é nossa, enquanto pais e enquanto sociedade, que não se prepara e não prepara os adolescentes para lidar com essa questão. Ou seja, o caminho do insucesso, as falhas a gente sabe que existem, então estão aí, com certeza. O que a gente precisa é aprender o caminho do sucesso. E pelo que eu estou vendo, assim, eu estou adorando ouvir vocês falarem, porque essas nossas falas, apesar de caminhos diferentes, de ações diferentes, de lugares diferentes, elas se costuram, elas se cruzam. E aprender o caminho do sucesso, gente, a dica está nesse livro, hein? Vai por mim, com certeza. Você vai aprender muita coisa legal para você, para o seu parceiro, para a sua vida, quando você abre a sua cabeça para falar sobre sexo, sobre ouvir sobre sexo, e não tem medo dessa palavra sexualidade, sensualidade, porque isso faz parte do humano. E nós recebemos esse presente de Deus. Não esqueçam isso. Esse presente ligado ao prazer é um presente de Deus. Adriana, você conseguiu, tanto na sua fala, nas lives que você já esteve conosco, e principalmente no livro, dar a suavidade e o cuidado que a gente tanto queria com o tema, né? Você falou sobre tudo,
e com leveza. Na verdade, assim, o preconceito muitas vezes está dentro de nós. A maldade está dentro de nós, né? E quando eu e o Jair, a Ana, a gente estava conversando um pouco sobre o livro, a própria Aletheia, no momento a gente falou, como que nós vamos falar com esses pais que se torturam, que se machucam, que acham que eles são culpados se descobrem que tem um filho homoafetivo? Nossa, parece que o mundo cai, a sociedade vai ser contra, a família vai ser contra, e não é nada disso, né, Adriana? Então, você deu, no livro, você dá a leveza para esses pais, para essas famílias, a como lidar com esse assunto. Como falar de sexo com as crianças, Isso. adolescentes, né? Como... Desculpe, Vicente, mas o que eu acho importante lidar aqui é a história da responsabilidade. É ensinar desde cedo que cada atitude tem uma consequência. Em relação a tudo, porque na hora que essa criança, esse adolescente precisar lidar com a sua própria sexualidade com a do outro, ele vai ter incorporado a noção de responsabilidade, a noção de que se você tem uma atitude, aquilo tem uma consequência, e você precisa saber lidar com essa consequência. Eu acho que é assim que se educa, principalmente, sobre tudo, mas principalmente sobre o sexo. É isso aí. E o sexo não é esse bicho papão que muitos pais acham que é para falar com seus filhos, né? É claro, tem que estar preparado, tem que estar muito preparado, e tem que saber falar, tem que ter cuidado, tem que ter uma certa delicadeza, né? Porque não dá para falar dando porrada, não dá para falar sobre sexo com os nossos filhos adolescentes brigando, né? E tem que lidar com certa... Ah, mas a minha família é muito religiosa, não aceitam. Gente, é desse modelo. Eu tenho uma experiência própria, que inclusive quando você estava escrevendo o seu livro, né, o livro, os seus capítulos, eu falei, Adriana, foi um tabu aqui na minha casa, onde que a minha sogra é muito religiosa, a família é muito religiosa, como é que eu vou colocar uma cama de casal no quarto do meu filho, porque a namorada quer dormir com ele? Nossa, não vou mentir para vocês, o teto ficou pequeno aqui, o teto caiu, mas e aí? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai quebrar esse tabu? Mas como? Como dentro da igreja você vai tratar sobre isso? Tem essas e muitos outros assuntos, né? Vamos pedir o pessoal para encontrar no livro, né? Que vai ser uma delícia lá. Isso. E nas nossas futuras palestras, né, Vicente? Com certeza. Precisamos ir falar face to face para as pessoas, para elas entenderem isso, que, na verdade, isso é uma coisa nobre do ser humano. Por não falar é que vira pornografia. Não pode ser falado, então a gente fala escondidinho, e é tudo pornográfico. E as crianças acabam aprendendo o sexo na internet, com um olhar de uso, de desqualificação do outro, do ser humano, quando é uma coisa tão nobre. Se não fosse o sexo, nem eu nem você estávamos aqui, né? Não é verdade? Com certeza. E o sexo é muito bom, e eles têm que aprender que é bom, mas tem que ter segurança, tem que ter cuidado, né? É o que eu falo sempre inteiro aqui, tudo com muito cuidado, senão eu vou virar um vovô muito cedo, né? Eu não estou preparado psicologicamente para isso ainda. Mas, né, tem que educar, tem que falar, isso daí, entendeu? Então, é importante falar com segurança, falar com maturidade e falar com muito cuidado. Adriana, obrigado pela sua contribuição, mas não vai embora, não. Fica aí. Não, vou ficar aqui. Muito obrigada, Vicente. Eu já vou chamar a Paty um pouquinho para estar conosco também, para dividir com você aqui, mas antes, né, de passar para o próximo assunto, eu tenho 2 assuntos importantes, Paty e Adriana. O primeiro assunto é o seguinte, as pessoas estão perguntando, poxa, o livro já vem autografado, como é que vai ser? Gente, eu quero pedir assim, o livro está sendo lançado hoje, literalmente hoje. O livro não foi
o livro vai ser impresso amanhã, para vocês terem ideia. Ele começa amanhã. Inclusive, o editor falou assim, você é louco? Como é que você quer fazer o negócio sem ter? Eu vou lançar o livro na... Assim, não vai. Então, nós vamos lançar o livro na segunda, dia 14. As pessoas vão poder já degustar um pouquinho do livro. Inclusive, gente, tem gente que briga comigo, mas, puxa a minha orelha. Não puxem. Eu estou mandando para vocês aqui aonde comprar o livro. Hoje ele já está na livraria, né, na editora nossa, na editora Telpa, que está lá, Nelpa, que já está lá. Você, inclusive, se colocar lá o seu e-mail, o seu telefone, você vai receber um e-book com o primeiro capítulo. Eu já vou mandar para você, só para você começar a degustar. Se você entrar aí nesse link, você já vai lá, faz um cadastro, já vem no seu e-mail o primeiro capítulo do livro. Primeiro capítulo, que é, né, um capítulo meu, que é exatamente Socorro, meus filhos estão crescendo, e agora? Como que eu lido com isso? Como é que eu vou fazer? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre ele. E o seguinte, outra pergunta que me fizeram aqui. Vicente, já vem autografado? Ainda não, tá? A semana que vem eu já consigo ter o livro autografado. Mas, olha só, você pode, né, já entrar em contato aí, que eu já mando. Por exemplo, depois você entra em contato com o Vicente, que o Vicente manda o livro autografado para você. Os amigos da Adriana, os alunos da Adriana, é só entrar em contato com ela que ela manda o livro autografado. A Paty é a mesma coisa, a Letéia é a mesma coisa, a Ana é a mesma coisa. É só a partir da semana que vem já pedir, já fazer o contato, que a gente manda autografado para vocês, tá bom? Vicente, eu quero o autógrafo dos 5. Meu Deus, aí não consigo. Aí tem que esperar um tempo para a gente juntar. Aí já é missão difícil, entendeu, né? A Fabiana Fernandes aqui, já fez o cadastro e já recebeu o primeiro capítulo. Já tá lá, tá vendo? É facinho, né? Então, Vicente, aonde comprar em Brasília? Gente, espera um pouquinho, que a partir de amanhã já está nas lojas americanas, já está na Amazon, já vai estar em todos, né? Em todo o Brasil, nas livrarias. Amanhã. Por isso que eu estou pedindo desculpa. Hoje foi na marra. É o último programa do Falando de Filhos e eu fiz o lançamento na marra. O pessoal até está brigando comigo. Você é doido? Não, sou doido. Se não for assim, não vai. Então, último programa do ano do Falando de Filhos, lançamento do livro. Né, Paty? É isso aí, Vicente. Esse Vicente não é mole, não, né? É danado. Adriana, já eu chamo você de novo. Espera um pouquinho aí. Então, se não for assim, não vai. Então, vamos fazer. E tá tudo pronto, tá lindo, tá maravilhoso. Gráfica tá imprimindo amanhã. E o pessoal já pode pedir, né? Aí para poder, né, já ter o livro, com certeza. Se quer autografado, a partir de semana que vem eu já vou dar essa opção para vocês. Paty, você já é autora de vários livros, é um sucesso aí, graças a Deus, por onde passa. Todo mundo ama o seu trabalho, as suas formações, mas foi um presente para nós ter você no nosso livro de pais, porque você sempre falou que o seu sonho era estar no Congresso de Pais, estar participando de escola de pais, estar falando para pais, e eu acho que eu consegui oportunizar isso para você, né? Conta um pouquinho sobre os seus 2 capítulos, sobre esse trabalho lindo seu. Com certeza. Eu que agradeço, o presente é todo meu. Foi uma alegria, uma honra participar desse livro. E os meus 2 capítulos, eles são, assim, temas que já permeiam minhas pesquisas e a minha vida profissional e também a minha vida pessoal há muitos anos. Então, eu vou falar do primeiro, que é o capítulo Solidão, Depressão e Automutilação. Fantasmas que rondam nossos filhos. Bem, eu já pesquiso sobre as competências socioemocionais há mais de 10 anos. Nós já tivemos cursos online sobre inteligência emocional e afetividade. E, sim, era um grande sonho escrever para pais e participar de congressos de pais, porque foi exatamente o que o Vicente Falcão e a Ana Pravato falaram. Nas formações de professores, depois o que a gente escuta poxa,
você tem que voltar aqui para falar isso para os pais. É preciso que os pais ouçam a sua fala, o que você está trazendo de inquietação, de reflexão. E é isso mesmo, assim, tanto nas minhas palestras interativas, quanto nos meus textos, eu não busco trazer receitas prontas, ou eu trago, sim, muitas dicas, muita prática, mas principalmente muitas reflexões. E esse capítulo que fala sobre solidão, sobre depressão, sobre automutilação, eu trago alguns dados de pesquisas que indicam que o Brasil é um dos países onde o índice de suicídio de jovens aumenta, enquanto em outros países esse índice diminui. Né? O índice de transtornos mentais, transtornos psíquicos entre adolescentes, jovens, até crianças, é muito grande no nosso país. Né? Então, adolescentes que se automutilam, existem grupos na internet que eles conversam abertamente sobre isso, e eu posso afirmar, não só enquanto profissional, como enquanto mãe, na adolescência da minha filha, eu sempre estive muito próxima, conversando muito com ela, e eu cheguei a presenciar grupos em que ela participava e falando sobre bullying, sobre depressão, sobre dificuldade de socialização na escola. E existem adolescentes que se cortam, se automutilam e depois vestem roupas de manga comprida ou de gola alta, ou em lugares em que os pais não têm acesso, e muitos não têm realmente esse diálogo franco com as suas famílias, estão ali naquele sofrimento, isolados. Depende muito aí de cada relação, de cada família, de cada personalidade. Existem adolescentes mais tímidos, com mais dificuldade de se expressar e de vir aí a dizer o que estão sentindo. E quando eu disse no início, né, que são temas que permeiam tanto a minha vida pessoal como profissional, porque eu também, na minha adolescência e na minha juventude, passei por processos de depressão, processos intensos, já vivenciei isso em várias fases da minha vida, e eu sei a dor que é e a dificuldade que é. Então, sempre priorizamos muito o cognitivo, que é a criança aprender a ler, a criança aprender a escrever, ir muito bem na matemática, mas esse educar as emoções, como lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, é fundamental desde a mais tenra idade. E principalmente na adolescência, que todos os sentimentos e emoções são mais exagerados, exacerbados, né? Sente-se tudo com muita intensidade. Se esse processo não acontece, se não existe esse lidar bem com as suas emoções, pode ser caótico realmente, são problemas gravíssimos que os adolescentes enfrentam. E aí é preciso abrir um parênteses, né? Que existem casos que sim, precisam de um tratamento médico, precisam de um tratamento psiquiátrico, precisam tomar remédios, e outros casos que apenas uma terapia, que apenas uma atenção maior das famílias e das escolas poderia amenizar todo esse sofrimento. Então, eu cito ali no meu capítulo adolescentes que se isolam, né, que têm essa dificuldade, trago esses dados de pesquisas, que são pesquisas que eu já faço há muitos anos, e procuro refletir junto com o leitor, procuro lançar inquietações, procuro ali dar uma cutucada para que cada um pense como é a sua relação com a sua própria emoção e como é que vem se relacionando com os seus familiares. Em cada fase da vida, a gente tem uma forma, né, de relacionamento com os nossos filhos. Enquanto mãe, eu sei que não é nada fácil, eu sei que é um compromisso, né, constante, esse autoconhecimento, esse desenvolvimento, de estar cada vez mais próximo, de tentar esse diálogo aberto, de tentar lidar não só com a emoção do outro e ajudá-lo a lidar com as suas emoções, como lidar com as nossas próprias, né? Os pais muitas vezes se culpam por problemas graves que acontecem com seus filhos, não percebem, às vezes, que fazem tudo pelos seus filhos e deixam de fazer por eles mesmos. Então, são várias questões ali abordadas, de uma forma em que eu tenho certeza que cada leitor poderá
refletir sobre a sua própria vida e buscar ali as melhores soluções com base em tudo isso que já foi citado aqui, né? Que é principalmente o amor, o limite, essa relação mais afetiva, mais próxima, esse comprometimento do ser humano integral que a gente quer formar, que não adianta ter um currículo maravilhoso, né? E não adianta ser muito bem cognitivamente se ele não consegue lidar com as próprias emoções e no dia a dia sofre com isso. Não sabe trabalhar em equipe, ou tem muitos bloqueios na hora de ser avaliado, não consegue persistir nos seus sonhos, nos seus interesses, tem dificuldades de lidar no seu dia a dia, porque as emoções o atrapalham. É um assunto muito importante, eu acho que todos precisam se atentar a isso. Muitas vezes a gente se fecha ao lidar com as emoções e com os sentimentos, acreditando, a pessoa é dessa maneira mesmo, é a sua personalidade, já nasceu assim, ou tem um gênio forte, ou seja, as pessoas acabam rotulando e muitas vezes encontrando algumas respostas, né, para situações que nitidamente são sentimentos mal trabalhados, mal resolvidos, são pessoas que não sabem lidar com as emoções do dia a dia. E cada vez mais nós enfrentamos desafios cotidianos. A vida é repleta de desafios, repleta de obstáculos a serem superados, e todos nós estamos nesse processo de desenvolvimento. Ninguém sabe tudo, ninguém está pleno, ninguém está 100% consciente e sabendo como agir, mas é fundamental que tenhamos a consciência da importância de manter essa atenção e esse desenvolvimento para conosco e para com os nossos filhos. E aí é um assunto que eu tenho certeza que vocês vão se emocionar bastante. E sobre o outro capítulo, posso, Vicente, já emendar? Deve, vamos lá. O outro capítulo é um pouquinho diferente, porque eu falo das tecnologias. Será que elas são vilãs ou será que elas são aliadas das famílias? Né? Vivemos aí um bombardeio tecnológico, vivemos um bombardeio de informações. Não tem como viver sem tecnologia. Eu acho dificílimo alguém conseguir sair sem o seu celular, sem ter o seu acesso à internet. É muito presente em nossas vidas toda essa tecnologia. E eu lanço nesse capítulo também algumas reflexões e algumas inquietações acerca disso, porque a tecnologia em si, ela pode ser bastante positiva, vai depender do uso que fazemos dela. Por exemplo, nesse momento, é através da tecnologia que nos proporciona o lançamento desse livro, o encontro com todos esses autores, todos que estão nos ouvindo, estão aqui aprendendo um pouco mais, refletindo conosco, buscando aí essa transformação enquanto seres humanos, profissionais, pais, mães, enfim. Agora, a tecnologia ela pode ser uma grande vilã se ela é usada de uma forma errônea, como eu até citei no capítulo anterior. Se o jovem está ali o tempo todo isolado, com acesso à internet, só conversando nesses grupos, de repente, onde ele vai falar sobre o seu problema, a sua depressão, e um incentivando o outro a se automutilar. Porque isso acontece na internet, é apenas um caso, um exemplo que eu estou dando aqui. É um uso errado da tecnologia, não é verdade? E a tecnologia utilizada de uma maneira também muito excessiva para os bebês, né? O bebezinho pequeno ainda precisando explorar o mundo, engatinhar, ter mais acesso, mais contato com seus pais, brincadeiras ao ar livre, e o bebê muitas vezes fica exposto durante muitas horas a um celular, a uma televisão, a um tablet. E tudo isso, né, pode ser positivo ou negativo, dependendo exatamente da maneira que nós vamos encarar. Os games, né, os videogames, eles podem vir a ser positivos, existem aí aulas já, gamificação na escola, aulas de games, vindo a proporcionar o melhor aprendizado desses jovens, ou ele pode ser negativo se o jovem só fica naquele jogo e não pensa mais no restante da sua vida. E
Então, esse capítulo, eu disse também que ele tem muito a ver com o lado profissional e pessoal, porque eu sempre defendi as aulas dinâmicas, interativas, práticas, o trazer a tecnologia para dentro das escolas de uma forma efetiva, para dentro da sala de os alunos poderem pesquisar e terem esse acesso também da tecnologia como facilitadoras, né, do seu processo de ensino-aprendizagem, as metodologias ativas. E hoje nós nos deparamos com uma realidade em que muitas vezes essa tecnologia não é utilizada da forma correta, tanto em casa quanto nas escolas, e ela acaba não sendo aquela aliada que a gente precisa e acaba vindo como vilã. E aí eu trago também alguns dados de pesquisas, né, que já indicam aí que as próximas gerações podem ser muito diferentes em vários aspectos, pelas mudanças cerebrais que vem acontecendo com o uso excessivo, né, da tecnologia. E, mais uma vez, a minha escrita ela é dessa forma, ela lança reflexões e inquietações. Ela procura se aproximar do leitor dessa maneira. Eu, sim, deixo ali alguns relatos, dados de pesquisa, minha opinião, mas o mais importante é que vocês consigam se identificar e se inquietar e refletir junto comigo. Então, essas questões que eu lancei, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7 do livro, aí agora só vocês poderão ter acesso lendo. É importante que vocês leiam para que vocês obtenham essas respostas. E vai ser, assim, um grande prazer para todos nós poder participar desses encontros de pais e discutir tudo isso com os pais, que eu sei, enquanto mãe, a dificuldade que é a cada dia, apesar da minha filha já ser adulta, já ter fazer 21 anos ano que vem, é sempre uma dificuldade lidarmos com essas fases diferenciadas dos nossos filhos. E é muito importante que vocês, ao lerem esses capítulos, procurem se colocar no lugar de cada resposta, tentando buscar a sua resposta, e não a resposta da Pátia ou de cada um dos autores. Porque é isso que vai fazer com que você já desenvolva aí melhor as suas emoções e faça o melhor uso dessa tecnologia. Espero ter esclarecido um pouquinho e deixado vocês com vontade de ler. Paty, espetacular, né? Na verdade, você fala de dois temas que são vilões aí, né? A tecnologia, para muitos pais, é um vilão, entendeu? E tem muitos pais que já começam a dar a tecnologia para os filhos como uma chupeta eletrônica, né? Ah, cala a boca, então dá um tablet, dá um celular, bota no joguinho que resolve o problema. As implicações que isso vem depois, né? E, o meu filho é quietinho, meu filho é um doce, meu filho não sai de casa, fica só no computador, fica lá só estudando. Cuidado, né? Cuidado que essa inocência não é tão grande assim, entendeu? E essa questão da mutilação, essa questão do... Hoje está acontecendo muito, né? Até suicídios, enfim, a depressão é o mal do século e está tudo junto e misturado, precisamos tomar muito cuidado. E você, com muita leveza, conseguiu tratar isso, né, num diálogo fantástico, fantástico, fantástico. Ô, Paty, eu quero falar um pouquinho sobre os dois temas que eu trago nesse livro, tá bom? E depois eu vou convidar você, a Ana Pravato, a Adriana, para que a gente fale dos temas do Jair. Porque, na verdade, o tema do Jair, ele complementa o meu tema, sabe? Os temas dele, daqui a pouquinho eu quero chamar vocês para a gente falar um pouquinho, porque é um tema mais importante do que o outro, mas os temas do Jair são, sem sombra de dúvida, os temas que dão a essência ao nosso ser, aos pais, principalmente, sabe, né? Qual o legado eu quero deixar para o meu filho? Já pensou? O que a gente quer para eles, né? Então, eu não vou ter a responsabilidade de falar sobre esse tema e o outro dele sozinho, não. Vou pedir ajuda a vocês, para vocês me ajudarem um pouquinho nessa missão, que não é fácil. Então, segura aí que já já eu chamo você, tá? Gente, espero que vocês estejam gostando. É uma enorme satisfação estar aqui presente com essa
tropa de elite, vamos dizer assim, né? Um autor mais especialista do que o outro, mais importante que o outro, e todos, né, nas suas devidas áreas aí. O meu tema é o tema principal que dá foco, na verdade, visibilidade ao tema. Socorro! Meus filhos estão crescendo. E agora? É o capítulo número 1, que inclusive é o capítulo que vocês recebem aí, né? Aonde, Vicente? Ó, eu vou colocar um link agora para vocês aqui. Esse é um link direto da editora, está aqui na descrição. Depois isso vai estar também nas nossas redes sociais. Se você clicar aí, você vai ver as informações do livro, os autores, o valor dele, que custa R$30. E embaixo tem lá, receba um e-book com o primeiro capítulo. Então tem ali as informações. Se você entrar ali e colocar seu nome, seu telefone e e-mail, você vai receber uma degustação aí, um e-book com o primeiro capítulo, que é esse que eu vou falar agora para vocês, né? Quando nós motivamos para escrever esse livro, né? Por que esse tema? Socorro! Meus filhos estão crescendo. Gente, é muita responsabilidade colocar filho nesse mundo hoje, ter filhos, né? Inclusive, a maioria dos casais hoje não querem ter filho. Por quê? Porque é caro, porque dá trabalho, porque eu preciso trabalhar e não tenho como cuidar, né? Você tá doido? O meu próprio filho mais velho, esses dias, estava perguntando comigo, pai, como é que você dá conta? Tem certeza, né, que vale a pena ter filhos? Porque ter filho é uma coisa muito cara, é muito difícil. Como ter filhos nesse mundo tão tecnológico, nesse mundo a cada dia mais, né, difícil, sabe, com mais insegurança, sabe, a cada dia todo mundo, né, um egoísmo enorme, todo mundo só pensa no ser, no ter, e ter filhos é ter uma divisão muito grande aí, quanto eu e a mãe dos meus filhos estamos abdicando disso, daquilo, por quê? Porque está numa faculdade de medicina e a gente tem que dar todo o foco, né? Um custo muito alto, né? 2 fazendo medicina, então você imagina qual a dificuldade que é. E a gente tem que abdicar de muita coisa mesmo. Como é criar filhos no meio dessa juventude com drogas em todo momento, né? Em todo lugar, com muita violência, com muita bebida, sabe? Como criar filhos hoje, longe de uma igreja que dá uma base, aquela coisa toda. Enfim, são muitas discussões. Então, é desafiador. Quando eles são pequenininhos, são tão gostosos, tão maravilhosos, que dá vontade de comer. Quando eles crescem, dão tanto trabalho, é tanta coisa, é tanta briga, é tanta confusão, que você pensa assim, caramba, por que eu não comi? Né? Então, isso é o processo, né, de ser pai, de ser mãe. E quantos pais que no meio, né, quantas famílias que no meio desse processo de criar os filhos se separam, e aí fica com o pai ou fica com a mãe, ou quando muitas vezes vai para os avós, que já criaram a gente, aquela coisa toda, e agora tem a responsabilidade de criar os netos. É muito complexo. Então, né, o ter filhos, o ser pai, o ser mãe, é uma grande doação. É muito difícil. Então, a proposta desse livro é exatamente ajudar os pais a buscar algumas respostas, a buscar caminhos para essa difícil missão de ser pai nos dias de hoje. Ser pai no passado era de um jeito, ser pai hoje é muito diferente, é muito difícil e não é nada fácil. Então, a proposta desse livro, a proposta desse capítulo é exatamente dar para você, pai, caminhos, né? Como você vai buscar essa educação dos nossos filhos? Aonde encontrar respostas? Aonde eu posso... Quais são os parceiros que eu tenho nessa caminhada? Aonde eu vou buscar ajuda? Então, o livro tem exatamente esse propósito. E os especialistas que estão nesse livro podem sim me ajudar.
podem ajudar as escolas, podem ajudar a Secretaria de Educação, podem ajudar na sua formação. Então, a ideia do livro é exatamente essa, né? Dar mecanismos, dar caminhos, dar novas fontes de pesquisa para os pais, para as famílias, a como criar, como educar os seus filhos, frente a todas as dificuldades que esse mundo, esse mercado nos traz. O meu segundo capítulo é o capítulo que encerra o livro, que é o capítulo de uma das fases mais angustiantes para os pais. Qual é a melhor profissão para o meu filho? Como eu posso ajudá-lo nessa escolha? Então, pensando nisso, né, na verdade, eu comecei na educação dando palestras para alunos que estavam no terceiro ano, que iam fazer vestibular, como fazer a prova, como ter mais resultados, qual profissão escolher. Essa foi, digamos assim, grande parte da minha trajetória profissional junto às principais escolas desse Brasil, sabe? Então, eu ia conversar com esses alunos, imagina, 17 anos, 18 anos, 16 anos, 15 anos, como é que será que tem maturidade? Que experiência os nossos filhos têm para escolher uma profissão que talvez vai ser a profissão de toda a vida dele? Poxa vida, eu queria essa ou essa, qual das duas? Como ajudar meu filho a fazer uma boa escolha? Então, esse capítulo eu trago exatamente um olhar sobre a orientação profissional. Como ajudar o seu filho a encontrar a melhor profissão? Como que você pode ajudar? Como ele buscar, pesquisar a melhor profissão e não se arrepender lá na frente? Então, eu vou ajudar você a dar todas as ferramentas, mecanismos, um olhar diferente sobre como ajudar seu filho, né, nessa imensidão de profissões que tem por aí. E o mais importante, né, eles vão amadurecer muito nessa trajetória. Como a gente pode ajudar aos nossos filhos a amadurecerem nesse processo? Então, ajudar a escolher a profissão, ajudar a escolher o ramo, tudo, é muito complexo, é muito difícil, e eu tenho certeza que eu deixei grandes contribuições nesse último capítulo para vocês, pais, educadores, sobre como orientar, ajudar os nossos filhos nessa tão árdua e difícil que é a escolha profissional. Faço vestibular de quê? Vou ter a profissão de quê? Mas o meu pai tem um escritório de advocacia, ele queria que eu fosse advogado, que eu exercesse. Meu pai é dono de um hospital, ele quer porque quer que eu seja um médico, e eu não quero, Vicente, ser médico. Como fazer, como ajudar, como orientar? Bem, para falar do tema do nosso querido Jair Passos, eu vou chamar a minha tropa de elite aqui, que na verdade, nesse livro eu tenho uma tropa de elite. Eu não tenho, são muitas pessoas assim fantásticas, maravilhosas que nós temos aqui. E eu quero um pouquinho que elas me ajudem a falar sobre esse tema, né? Os temas do nosso querido amigo Jair Passos. O primeiro tema que o Jair nos deixa são valores essenciais da vida na educação dos nossos filhos, né? E ele começa assim: meu filho, minha vida. Então, essa eu acho que é a essência principal do nosso livro. E o próximo capítulo dele, que é o capítulo 4, ele faz a seguinte pergunta: qual legado você quer deixar para o seu filho? Então, eu gostaria muito que a Letéia falasse um pouquinho sobre o tema, Ana Pravato, Adriana, a importância dele, né? 2 minutinhos para cada um, porque nós já estamos caminhando para o nosso final. Enfim,
né? Na ordem, Letéia, Ana, Adriana e Pati, né? A contribuição que o Jair Passos deixou para nós nesse livro. Letéia, deixa eu liberar você aqui. Seu microfone está fechado. Isso. Beleza? Bora. O Jair contribuiu de muitas formas. Contribuiu com todo o otimismo e a boa vontade dele, puxando as nossas orelhas, não só nesse projeto, mas em tantas outras situações, né? E eu gosto muito do capítulo que ele fala sobre a questão do legado, porque ele também falava sobre isso em muitas palestras, né, Vicente? Ele falava sobre a responsabilidade que nós temos sobre os filhos e o que nós deixaremos para os nossos filhos. E que depois a gente tem que pensar o que nossos filhos deixarão para o mundo. Isso é muito importante, né? Essa sequência de um deixar para o outro, esse ciclo da vida. E do que a gente conheceu do Jair, do pouco que eu conheci, estive com ele algumas vezes palestrando, né? De como ele tinha essa grande preocupação com os filhos, com as netas. Então, esse é o legado dele. E ele coloca isso neste capítulo de uma forma maravilhosa. Então, é muito bacana o pai, a mãe, o responsável pela criança ler este capítulo para pensar sobre o que eu estou deixando de valor, e não tem nada a ver com valor tal, não tem nada a ver com dinheiro no banco, o que eu estou deixando de realmente valoroso para o meu filho. É muito legal. Muito bem, muito bem. Ana, fala para nós. Seu microfone, Ana. Volta seu microfone, isso. Ainda fechado. Vamos lá, abre ele aí. Ainda não, ainda está fechado. Pronto, abri. Bom, a emoção de falar do Jair. Mas, assim, eu tive a oportunidade, uma vez, da gente fazer um trajeto de volta de uma das palestras e a gente dividiu o carro. E a gente falava exatamente dessas coisas. Ele tinha feito teologia, eu também tinha feito, e aí o papo rodou bastante em cima de dois temas muito importantes, que é a questão de valores e espiritualidade. A nossa geração, para dialogar sobre espiritualidade e valor com essa nova juventude, é um grande desafio, né, Vicente? Porque eles estão muito ensimesmados, né, muito materializados, uma cultura muito voltada para o agora, para o meu interesse acima de todas as coisas. E quando a gente vai falar de essência, vamos falar de valores, que é o que o Jair traz, né? Que muitas vezes a nossa ideação como pai é fazer diferente de algumas coisas que vivemos enquanto filhos. E aí ele traz até uma música, né, no texto dele, e que às vezes a gente se vê fazendo como os nossos pais, né? Repetindo algumas coisas que nós gostaríamos em determinados momentos de ressignificar. E a gente se vê na repetição, porque se a gente não se autoanalisar, se a gente não se autoperceber, se a gente não passar por um processo de construção contínua, é muito difícil, né, a gente trazer esse legado real para os nossos filhos. Então, o Jair traz essa reflexão belíssima, de um despertar para nós, enquanto famílias, que a gente tem que pensar além do tênis de marca, da escola, da formação profissional dos nossos filhos, mas que cidadão é esse, né? Que pessoa é essa que está sendo construída, né? Que tempo nós estamos doando de partilhar a nossa vida, os nossos processos, para que esses valores, para que essa essência possa ser passada de geração a geração, né? E aí eu não posso deixar de falar de espiritualidade sem pensar, né,
um pouco nas histórias bíblicas, que fala que a gente deve ensinar aos nossos filhos, né? Enquanto caminhamos, né? No dia a dia, no caminhar, a todo tempo, né? Nós ensinamos a todo tempo com o nosso tom de voz, com as nossas posturas, com as nossas decisões, com as nossas escolhas. Esses são os legados que ficam, né? Mais do que o que compramos e a conta bancária que deixamos ou as dificuldades financeiras que passamos juntos. Mas as posturas e a doação que tivemos, a humanização que vivemos, é esse legado que a gente vai deixar para os nossos filhos. Então, Jair, obrigada por esse tema tão belíssimo. Um beijo aí para os filhos que estão ouvindo agora, para a esposa, porque eu vi o comentário que eles estão dizendo que estão aqui nos assistindo. Pode ter certeza que ele não deixou só um legado para vocês, filhos, não. Ele deixou para milhares de pessoas, as quais ele passou. Ele semeou a boa semente. E aquele que anda chorando, né, no processo de semear, porque não é fácil, retornará colhendo os seus molhos. E ele está realmente colhendo tudo isso aqui, que nós estamos aqui tirando esse tempo para ele, e ele transformou não só a sua família, mas gerações. Então, esse é o legado que nós temos que ensinar aos nossos filhos, que nós somos agentes transformadores. Vicente, você está sem fone. Me perdoe, eu acabo desligando aqui para poder não dar a microfonia, né? O Jair, Ana Letéia, eles não saía dos eventos antes de catar os cartazes. A gente deixava os banners bonitão. Ele saía catando os cartazes. Eu tenho que levar para os meus netos e para minhas filhas para provar que eu tive aqui, ó. Para ele dizer que eu tive mais uma cidade, mais um lugar. E ele tinha um netinho lá dele que ficava esperando os banners para colocar no quarto do vô Jair. Então, era uma figura fantástica. Nosso grande abraço às filhas deles que estão nos assistindo, cunhada, a esposa, enfim, nós, né? E, mais uma vez, breve, nós vamos estar em Curitiba para fazer o lançamento desse livro presencial. Já está combinado aqui com todo mundo que nós vamos estar lá, né? Ô, Pati, agora é a Adriana, né? Vem, Adriana, com a gente um pouquinho. Fala um pouquinho, Adriana, para nós, da importância das duas temáticas do Jair na concepção do nosso livro. Eu acho que, assim, ouvindo vocês, eu não conheci, infelizmente, né? Mas me vem a frase de que ele não morreu, porque o Jair construiu o amor eterno em vida, né? E acho que esse talvez tenha sido o grande legado dele. E quando ele fala, né, dos valores, ele fala exatamente isso, que o grande valor a ser deixado para os nossos filhos é o amor, esse aprendizado de amor, de compaixão por si mesmo, pelo outro. E se eu não posso fazer uma coisa grandiosa, eu posso atuar no dia a dia, né, no local, no pequenininho, para transformar esse mundo um lugar melhor. Coisas simples que podem ser feitas, né? E a outra coisa que me vem assim muito claro, em análise transacional a gente fala de estados do ego. E um dos estados do ego que permanece em mim é meu estado do ego pai. E, sem dúvida, o Jair permanece nos filhos, porque ele fisicamente foi embora, mas as lições dele, o afeto dele, o amor dele, permanecem junto com os filhos. E as chatices também, porque ninguém é pai perfeito, né? Não conheci, mas eu sei, porque eu tenho 2 filhos também. Então, assim, tem uma hora que isso também fica. Mas ele não morreu, porque enquanto tiver alguém que lembre dele, que fale dele, ele permanece, ele é eterno. Essa é a verdadeira eternidade nossa, né? Assim, a gente pode pensar em espírito, em energia, em coisas assim, mas no dia a dia, no aqui e agora,
essa aprendizagem, essa lição de vida, de amorosidade, de afeto, de responsabilidade que ele passou e que eu vejo quando vocês falam dele, quando eu li o texto dele, isso é o grande legado. E eu quero realmente, quando eu ir, deixar esse mesmo legado que ele deixou, porque eu sinto assim, o quanto os filhos e a família devem ter orgulho desse ser humano que ele foi. Com certeza. Esse é o verdadeiro legado que nós queremos deixar para os nossos filhos. Me emociona, de coração. Muito bom. Pati, vem com a gente. Vamos lá. Abre esse som aí, né? Vem. Isso. Conta um pouquinho para nós, né? Você teve a possibilidade de dividir o palco com o Jair algumas vezes. Não necessariamente dividir o palco, mas eu estive em eventos em que ele participou. Vamos lá, né? Falar sobre esse tema que eu acho que me toca bastante pelo seguinte: quando nossos pais partem para outra dimensão, é que nós temos a real noção do quanto nós carregamos deles, né? E de quantas marcas de tudo isso que nós vivemos juntos, todo o nosso desenvolvimento está presente no dia a dia. Ainda mais nesse período de festas, de Natal, de Novo. Então, quando bate isso, né? No caso, eu já perdi os meus dois pais, né? Meu pai e minha mãe, e eu sei exatamente a dor e, ao mesmo tempo, o sentimento de orgulho, de gratidão que os filhos do Jair devem ter hoje. E esse legado é algo que, querendo ou não, a gente carrega. No caso, eu tenho a habilidade de falar, de escrever, de palestrar, que veio aí muito do meu pai. Meu pai tinha isso muito forte, um homem que teve 10 filhos de casamentos diferentes, e eu acho que eu sou uma das únicas que vim com essa habilidade dele, né? E a minha mãe era muito ligada, era psicóloga, muito ligada nessa área do socioemocional, muito ligada nessa área da espiritualidade. Então, eu acho que eu carrego muito essa sensibilidade dela também. E, querendo ou não, até nos momentos difíceis, nos momentos de dor, de angústia, de desafios, de obstáculos que passamos, até quando a gente reza, né, ora a Deus pedindo ajuda e se chateia, poxa, por que meu pai e minha mãe não estão aqui comigo agora? Porque se eu tivesse meu pai, se eu tivesse a minha mãe aqui, eu não estaria passando por isso. Eu fico emocionada de verdade, porque independente da gente querer ou não, é o nosso dia a dia que vai deixar o legado. É o que a gente faz na nossa vida, é o que a gente faz na nossa profissão, é o que a gente faz de verdade, e os filhos podem até não valorizar agora. E muitos não têm essa noção. Mas quando os pais partem, é muito difícil você não parar e pensar a falta que eles fazem. Então, não tem nem como dizer para vocês que esse capítulo não é importante, que tudo que o Jair escreveu não é importante, né? Acho que está aí para todo mundo ver. Não é verdadeiro. Muito. Eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Não é fácil. Eu conversei com o Jair na quinta-feira, ele me mandou uma mensagem, inclusive colocou a mensagem no grupo, né? Vocês todas viram o quanto eu estou animado e ansioso por esse livro, né? Então, enfim, eu quero deixar aqui, né, os nossos sentimentos e os nossos cumprimentos à dona Sueli, sua esposa, às filhas Carolina, Marielle, Paula, Letícia, e falar para vocês que o Jair foi, sem sombra de dúvidas, um ser de luz extrema que passou por essa terra. E aonde ele passava, onde ele chegava, ele irradiava a luz, né? No dia do falecimento, que a gente soube do falecimento, e a gente acabou... todos ficaram chocados. O Brasil inteiro ficou, né? Assim, perdemos uma... Né? O meu motorista, que trabalha com a gente, toda vez que fala em Jair, os olhos dele enchem de lágrima, porque o Jair era um cara fantástico, realmente, né? O Beto aqui deve estar assistindo a live com a gente, fica
extremamente emocionado quando falo do Jair, porque o Jair deixou literalmente um legado, não só para os filhos, mas, né, por toda a comunidade educacional, por todas as escolas, faculdades, secretarias, enfim, empresas por onde ele passou. Ele era um ser de luz. Gente, daqui a pouco nós estamos chorando aqui, tá? Então, vamos levantar, né? Já tá, a Paty já tá chorando, a Letéia também já tá lacrimejando lá. Tô muito chorona, não posso. A Ana pra baixo já tá em plantos lá, tá com a cara inchada, já tô vendo, já tá inchadinho, então não tem jeito, né? Vamos que vamos. Hoje é dia, né, da gente colocar alegria, alegria, alegria. Gente, ó, esse é o nosso livro, tá? Maravilhoso que tá aí. Socorro, meus filhos estão crescendo, né? Essa tropa de elite que tá com a gente aí. E o Jair também tá junto, fantástico. Esse cara, né, fantástico, ser de luz com a gente. E o nosso livro, a partir de amanhã, está em todas as livrarias aí, virtuais do Brasil. Então já está tudo certo, tudo organizado. Você quer o nosso livro autografado? Aí esse daí eu preciso pedir a você, né, um pouquinho mais de calma, que a semana que vem nós já vamos receber os livros e aí nós vamos poder mandar o livro para você, tá bom? Então, os amigos da Letéia, os amigos da Adriana, os amigos da Ana, né, da Paty, do Vicente, aí é só fazer o pedido para eles, que eles vão mandar via correio o livro para você, autografado, bonitinho, isso é fácil. E eu quero muito tirar foto com você no livro, né, no dia do lançamento, a Paty também. Então, nós vamos depois, deixa só um pouco essa coisa passada, né, a vacina vai chegar daqui a pouquinho. Eu acredito que lá a partir de abril, nós vamos fazer os lançamentos, os eventos começam, e aí a gente vai poder estar presente, tirar foto, abraçar, beijar, enfim, tudo aquilo que a gente ama e tanto gosta, né? Nossa, e é claro, Vicente, eu quero autografado. Manda depois seu contato e tal, aquela coisa toda que eu mando o livro para você autografado, mesma coisa para a Letéia, para a Adriana, para a Ana, para a Paty, é fácil, tá bom? Então, ó, nosso grande abraço a cada um de vocês, tá bom? Eu quero deixar aqui um convite, tá bom? Amanhã nós temos uma super live às 16 horas, tá? Sobre o ano letivo de 2021, que vem para aí com a Roselane Cunhus, amanhã no Palestrante Campeão. Na quarta-feira, a Letéia volta, junto com o Paulo Magri, nós vamos falar sobre os desafios do SAEP, né? Quais os principais desafios que os professores vão encontrar em 2021. Enfim, amanhã começa a escola de palestrantes também comigo, uma estrutura bacana, legal. Eu vou colocar lá no Telegram como é que você faz para acessar. Tem uma palestra gratuita amanhã que nós vamos fazer. Enfim, tem muita coisa bacana. E o mais importante, eu quero que vocês nos acompanhem aí o tempo inteiro, tá? Ó, coloquei agora lá nos comentários de novo, quem está no Facebook e no YouTube vai conseguir ver como faz para comprar o livro. E eu quero dar de presente para vocês um e-book. Como é que faz? É só você entrar nesse link que está aí, tem lá as informações. Embaixo tem assim, ó, o e-book, ganha o e-book de graça, entendeu? Nós vamos mandar o e-book para vocês do primeiro capítulo, tá bom? E aí você manda para a turma aí mostrando o que a gente preparou, tá? Uma grande gratidão a todos e obrigado, Letéia, obrigado, Adriana, obrigado, Ana, a Paty, pelo cuidado que vocês tiveram com esse livro, né? Que virou outro filho, né? Então, quem tem um livro, né, tem um filho. Então, esse filho foi criado com muito carinho, né, por nós todos e pelo nosso queridíssimo Jair. E esperamos, em breve, estar nesses eventos do Brasil inteiro levando esse livro. E esse é o primeiro livro de uma coleção que vai vir a partir todo semestre. Vem uma coleção. Todo semestre nós teremos novos temas desafiadores, temas muitas vezes, né, adversos aí que criam uma certa preocupação, mas nós temos que falar para os nossos pais sobre esses assuntos, sobre esses temas. Então,
Estamos lançando o primeiro, em agosto já estou divulgando já de antecedência. Em agosto tem o segundo livro. Ó, se vira aí para a gente colocar o segundo livro em ação, tá? Vocês estão convocadas aí para o nosso segundo livro. Gente, muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Eu tenho que deixar um abraço também para o Diego, né? O Diego, que é nosso tradutor aí maravilhoso, ele que dá voz aos surdos, é importante aí, né? Então, extremamente querido, e nós temos que ser hiper mega inclusivos sempre, né? Meninas, alguma contribuição? Como é que tá aí? Falamos para danar, né? Ligo falador é danado. Gostam de falar, não tem jeito, né? Então tá. Só agradecer, Vicente. Só agradecer a oportunidade de estar aqui com esse time de excelência, né? Vocês são maravilhosos. Muito obrigada mais uma vez. Isso aí, super time. E você, secretário, diretor, dono de escola, leve esse time aqui para o congresso de pais da sua cidade, para as reuniões de pais, para os eventos, os eventos aí todos de escola de pais. Eu tenho certeza que qualquer um desse time aqui que for no seu evento está muito bem representado, mas muito bem representado aí, tá bom? Ó, obrigado a todos. Fala, Vicente, eu quero só colocar uma coisa que eu acho muito importante. Nós aqui estamos falando de como os pais podem ensinar melhor os filhos, mas acho que é uma coisa importante perceber o quanto os filhos nos ensinam. Não são só os filhos que amadurecem com a nossa ação, nós crescemos e amadurecemos muito com eles. Eu costumo dizer para minha filha, que é mais velha, poxa, você que me ensinou a ser mãe, eu não sabia como era. Né? Então, se abrir, se disponibilizar para aprender também com eles, que eles nos ensinam muito. E eu sou muito grata aos meus 2 filhos por isso, com certeza. E obrigada a vocês, e obrigada especialmente a você, Vicente, que é uma delícia participar, né? É uma grande festa, a gente não tem se reunido, pelo menos hoje foi uma festa aqui. Foi. Né? Nós temos que acertar essa festa breve, nós vamos estar juntos aí, tá bom? Gente, ó, eu vou mandar o certificado agora. O pessoal falou aqui, avisou que o certificado está com uma data errada, mas não vão embora não, que eu vou colocar o link novo aqui com o certificado, tá bom? Pode ficar tranquilo, eu vou colocar o link e o certificado também fica postado durante 30 minutos lá no Facebook do programa Falando de Filhos, tá bom? Então, aguardem um pouquinho, que o pessoal falou que o certificado é errado, mas a gente já está publicando aqui, colocando, já pode baixar o seu certificado, tá aí, e nós estamos trocando os certificados, tá? Entre em contato com a nossa, né, na equipe, tem lá no Telegram também do Falando de Filhos, eu vou postar lá como é que você faz para trocar todos os seus certificados por um único certificado, com uma carga horária grande, bem maior, e certificado emitido, expedido pela Unicef, tá bom? Gente, muito obrigado a todos vocês. Ó, é só a partir de amanhã o nosso livro está em todas, né, os marketplaces aí, Americanas, Submarino, o pessoal tá em tudo quanto é lugar vai estar nosso livro, então vai ser fácil, nas principais livrarias você já vai poder comprar o nosso livro, tá bom? Fiquem com Deus, meu muito obrigado, e aguardem um pouquinho aí, que o certificado já está saindo, tá bom? Já está aí, já está no Face, já está publicado. Gente, um beijo para vocês, um grande abraço, e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Tchau, Brasil!